Tá, e aí, Sobral? A gestão de tráfego vai ou a gestão de tráfego não vai acabar com a inteligência artificial? Qual que é a sua resposta sobre isso? Pois é, você chegou aqui nesse vídeo, talvez você esteja um pouco preocupado, afinal de contas estamos num mundo cheio de notícias apocalípticas sobre a inteligência artificial ou a gestão de tráfego pago. Mas aqui eu vou ter um papo sem firula, sem purpurina, sem gurusagem de venda de curso de inteligência artificial para você. Eu vou te trazer o papo reto, franco e honesto do que você precisa saber para se preparar para a revolução da inteligência artificial. Porque sim, mes amis, aproveitando que eu estou na França, meus amigos, sim, a inteligência artificial, ela vai matar o gestor de tráfego num certo aspecto, mas não é como a maior parte das pessoas pensam. Tem gente que fala assim, o trabalho vai ser só apertar um botão a partir de agora. Olha, se isso fosse verdade, o botão turbinar, ele já tinha matado o gestor de tráfego há muito tempo. E o botão turbinar, ele trouxe mais espaço para o gestor de tráfego. Mas calma que a gente já vai falar sobre isso, porque eu vou te trazer aqui 7 grandes verdades sobre a inteligência artificial e a gestão de tráfego pago que não estão te contando por aí. Verdade número 1. O tráfego pago vai se tornar mais acessível para as empresas. Eu sou gestor de tráfego pago desde 2015. E de 2015 até 2026, momento em que eu gravo esse vídeo, eu vejo dia após dia o tráfego ficando mais fácil e mais simples. Isso não é só por causa da inteligência artificial. Para pensar no próprio Zuckerberg. Tu acha que o Zuckerberg vai querer o tráfego mais difícil? Não. Ele quer o tráfego mais acessível. Quanto mais acessível, mais pessoas investem, mais dinheiro ele ganha. Ele é uma empresa, ele quer colocar dinheiro no bolso dele. Só que, Pedro, o tráfego fica mais acessível, então quer dizer que o gestor de tráfego pago ele vai morrer, porque agora com o tráfego mais acessível a empresa não precisa mais contratar o gestor de tráfego pago. E aí eu falei assim, cara, isso não faz sentido, porque, claro, alguém pode ligar essa perspectiva, colocar essa luz em cima desse problema, mas normalmente quando uma habilidade é barateada pela tecnologia, quando uma habilidade é tornada mais acessível pela tecnologia, a tendência é que as pessoas que atuam naquele mercado vejam o mercado se expandir e não encolher. E aí eu falei assim, isso não pode ser vozes da minha cabeça dizendo isso. E eu fui pesquisar e existe um negócio chamado paradoxo de Jevons. Foi descoberto em 1865, tô com a minha cola aqui, 1865, por um cara chamado James Besson, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas eu vou colocar o nome dele aqui na tela. Basicamente ele fez esses primeiros estudos com carvão, mas depois ele criou toda uma tese sobre isso. Ele era professor da Boston University, e aí lá na Boston University ele estudou o paradoxo de Jevons, ele desenvolveu essa tese, e ele observou isso em centenas e centenas e centenas de mercados diferentes acontecendo. Um exemplo muito bobo é o celular, que hoje em dia todo mundo anda com uma câmera profissional no bolso, mas isso não matou os fotógrafos, isso expandiu o mercado da fotografia. E eu acredito que quanto mais a gente dá liberdade, dá acesso para as pessoas fazerem anúncios online, isso gera mais desejo e demanda pelo gestor de tráfego pago. Verdade número 2, a internet será uma terra de anúncios genéricos feitos com IA. Nós vivemos numa era da democratização da criação. Hoje, todo mundo consegue criar uma imagem, consegue criar um vídeo, consegue criar uma página, consegue criar um roteiro, consegue criar um texto altamente bem escrito. Será? Sabe aquele meme do... Dizem por aí que não sei o que. Então, assim, será que é isso mesmo? Será que todo mundo consegue ter um super anúncio bem feito agora com a inteligência artificial? Um super roteiro bem escrito? Eu tenho as minhas dúvidas, porque você consegue perceber quando algo é feito com IA. Você consegue perceber quando aquilo está muito montadinho, seguem aquelas mesmas estruturas. No início a gente conseguia perceber quando um vídeo era feito com IA. Hoje em dia você basta escutar o roteiro do vídeo que você consegue perceber aquela repetição chata e maçante que a inteligência artificial sempre coloca nos roteiros. Tá, Pedro, e o que isso daí influencia no gestor de tráfego pago? Influencia o seguinte, que a inteligência artificial ela é um grande aliado para a criação, mas ela é um grande aliado para a criação quando a gente consegue trazer contexto para a inteligência artificial. Contexto de quem é a marca, o que está sendo divulgado, para quem que está sendo divulgado, qual que é o tom de voz da marca. Então eu acredito muito num gestor de tráfego que evolua com a inteligência artificial para ser um extrator de contexto. Então o meu trabalho, e é o trabalho que a gente tem no relacionamento com o cliente no dia a dia, ele não é só um trabalho de ir lá e subir os anúncios na plataforma sem nem falar com o cliente. Não, é um trabalho de contato, é um trabalho humano em que eu tenho que falar com o cliente, eu tenho que entender o que ele faz, eu tenho que entender o que ele está divulgando, tenho que entender quem que é ele, trazer essas informações para a inteligência artificial e aí sim eu vou acelerar a criação.
das páginas, dos anúncios, dos conteúdos, dos roteiros. Mas tudo isso vai ser feito com base em contexto. E aí eu não estou criando um negócio genérico e mal feito. E eu garanto para você, vai ficar fácil de você fazer um bom trabalho, porque as pessoas estão ficando absolutamente preguiçosas intelectualmente por causa da inteligência artificial. Se você tiver o desejo em você de trabalhar, de fazer um bom trabalho, você vai se destacar com facilidade. Verdade número 3. Aplicações e softwares vão ser as novas landing pages. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia é muito comum você ver gestores de tráfego pago masterizando e dominando a habilidade de vender páginas para os seus clientes. Inclusive muito por causa da inteligência artificial. Mas eu acredito que a gente vai começar a viver um momento em que uma nova fonte de renda, um novo serviço que vai ser prestado agora pelos gestores de tráfego é o uso do vibe coding, ou seja, utilizar a inteligência artificial para criar softwares, para criar aplicações tailor-made. O que é tailor-made? É feito especialmente, é feito tipo personalizado para cada um dos clientes. Então, eu atendo uma barbearia, agora talvez eu vá vender para o meu cliente da minha barbearia um CRM feito exclusivamente para ele. Um aplicativo para ele fazer, sei lá, o agendamento dos clientes, que os clientes também podem acessar e que os clientes podem contratar um clube de benefícios. Então eu vou começar a construir como gestor de tráfego aplicações que vão ser vendidas para outras empresas. Vai ser tão fácil fazer isso quanto hoje fazer uma página com inteligência artificial. Verdade número 4, o gestor de tráfego será um acumulador de funções. Então, para as pessoas que ficam com aquela coisa do mas isso daqui não é o meu trabalho, o seu trabalho muda o tempo inteiro, todos os dias. Quanto mais fácil é para a gente apertar os botões das plataformas de anúncios online, isso abre espaço para que a gente faça outras coisas, inclusive ser um desenvolvedor de software e aplicações em que eu vendo isso para as empresas, landing pages, tráfego orgânico, tudo que a IA consegue acelerar a criação e eu consigo extrair o contexto do cliente para criar aquilo de maneira não genérica, vai estar dentro do portfólio de serviços do gestor de tráfego pago. Ou seja, se eu passe de gestor de tráfego pago, é só ficar mais caro. Verdade número 5, essa daqui é rápida, mas a disseminação do medo vai só aumentar. E se você não souber filtrar, se você não tiver o discernimento para entender o que é alguém tentando te trazer medo, para te vender uma solução mágica depois e o que é realmente verdade, você vai acabar dentro da histeria coletiva e você vai perder tempo. Quanto tempo hoje você perde se distraindo, vendo conteúdos que não agregam em nada na sua vida? Eu lembro que uma das coisas que mais fez com que eu crescesse na vida foi parar de ver telejornal. Ver notícia, ver tragédia, ver violência, acompanhar a política. E tudo bem, não estou dizendo que você não tem que acompanhar a política, que você não tem que acompanhar o mundo, mas a questão é, eu estava numa situação, eu era pobre, eu não tinha grana e eu queria vencer na vida, eu queria thrive, eu queria triunfar. E aí, como eu queria ter esse resultado diferente do que eu estava tendo, eu tinha que dedicar todo o meu tempo com um único foco. Estar focado, saber priorizar o que é importante para você e não se distrair é uma das coisas que vai te levar mais longe. Muitas vezes você é cheio de mimimi, que você não tem oportunidade, que você não tem resultado, porque você é um baita de um distraído. Você está o tempo inteiro olhando para o lado. Você não pode ver alguém jogando um pouquinho de medo para cima de você que você já fica, ai meu Deus, será que esse mercado vai acabar? Enquanto você está fazendo isso, tem gente começando nesse mercado, ganhando dinheiro, crescendo carreira, se preparando, se tornando um gestor de tráfego melhor no dia de hoje, sem pensar que, mas amanhã vai ser diferente. Tudo bem, amanhã vai ser diferente. Quando chegar o amanhã eu vou me adaptar, porque o meu trabalho é uma constante adaptação. E aí a gente já vem para a nossa próxima verdade, que muito gestor de tráfego vai quebrar por não saber se adaptar. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma limpeza dentro do nosso mercado, isso me entristece muito, né? Porque eu sou muito responsável por formar os gestores de tráfego pago. Mas a realidade é, se você não tem a habilidade de se adaptar a um mercado que está mudando o tempo inteiro, se você não tem em você essa vontade constante de estudar, mudar, de estar adquirindo novos conhecimentos, você vai ficar para trás. Eu gravei um outro vídeo, vou deixar o botãozinho aqui, do lado sombrio do tráfego pago. Quem não deveria se tornar um gestor de tráfego pago? E uma das últimas coisas que eu trago nesse vídeo é justamente isso, que se você não tem isso em você de, eu vou ter uma profissão em que o tempo inteiro eu tenho que me adaptar, o tempo inteiro eu tenho que estudar, o tempo inteiro eu tenho que buscar novos conhecimentos, mas aí você pode ter certeza absoluta que a gestão de tráfego pago não é para você. Porque essa é uma profissão que muda e muda o tempo inteiro. O gestor de tráfego pago, como eu falei no início do vídeo, ele vai morrer, mas ele vai morrer em vários aspectos que ele já existe, mas ele renasce em outros. Por quê? Porque eu não vou deixar o gestor de tráfego pago morrer. Eu vou sempre entender o que o gestor de tráfego é na essência. Entende isso aqui no final desse vídeo, por favor. O gestor de tráfego pago na essência, ele é alguém que adquire habilidades dentro do digital e ele oferece essas habilidades para outras empresas. Essas
habilidades elas podem mudar, mas sabe o que não vai mudar? Tráfego não vai mudar. Tráfego é movimento, tráfego é fluxo. Pô, eu tô na frente de uma loja aqui agora, tem uma pessoa real, eu não posso mexer no meu celular aqui porque ele tá muito empoleirado aqui, mas tem uma pessoa entrando na loja. Aquilo ali é o quê? Aquilo ali é tráfego. Tráfego está acontecendo nesse momento na minha frente. O tráfego é esse movimento, esse fluxo de pessoas. Se a gente não tem esse movimento, se a gente não tem esse fluxo, adivinha só, não tem negócio, não existe negócio sem tráfego. Nosso trabalho é entender quais são as novas ferramentas, as novas habilidades que a gente precisa para gerenciar, para gerir esse tráfego. Hoje é os anúncios online, hoje a gente faz isso através do gerenciador de anúncios. Talvez amanhã eu faça isso através da CLI, talvez amanhã eu faça isso através do terminal, talvez amanhã eu faça isso através do Manus AI, do Cloud Code, não importa. A adaptação está no nosso DNA. Quando eu dei minha primeira aula de tráfego pago, produção, bota na tela aqui, por favor, essa edição. Quando eu dei minha... Eu vou instalei o dedo no momento errado. Produção, bota na minha tela aqui, por favor, essa edição. Na minha primeira aula de tráfego, quando eu falo que a mudança é a única constante, acostume-se com ela. Humanos odeiam mudança. Essa é a única oportunidade. A mudança é um estado constante. Acostume-se com ela. Cara, se acostuma com a mudança. O negócio vai mudar todo dia, velho. Aceita a realidade de que o negócio vai mudar todo dia, que as coisas vão ficar mais fáceis. Tem uma frase que diz o seguinte: humanos odeiam mudança. Essa é a oportunidade. E a nossa sétima e última verdade: muita gente vai tirar o olho da vaca leiteira e vai perder dinheiro. O que é a vaca leiteira? A vaca leiteira é aquilo que dá dinheiro agora. A gente tem que ter um balanço entre se preparar e se preocupar com o futuro, estudar para estar pronto para agarrar as oportunidades e não deixar de fazer aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso nos dias de hoje. Eu vi muito gestor de tráfego encolher sua operação pela metade porque ficou maluco estudando, sei lá, o Cloud Code, inteligência artificial, vibe coding, mas aí parou de atender bem os clientes, parou de buscar novos clientes, parou de prestar o serviço de tráfego pago que ainda é necessário. Ah, mas pode ser que um dia não seja, tudo bem, mas dá tempo de você fazer os dois. E você conseguir fazer essa diferenciação, essa divisão do seu tempo. De quanto tempo eu vou estar dedicando para estudar e me preparar, e eu acredito que você tem que ter esse tempo, tá? Não se engane. Mas quanto tempo que eu vou dedicar para estudar e me preparar para o futuro, e quanto tempo que eu vou dedicar para olhar para o presente, para olhar para aquilo que está pagando as minhas contas. Eu verdadeiramente acredito que o gestor de IA, que algumas pessoas vendem por aí, ele nada mais é do que o gestor de tráfego pago. Porque a gente vai utilizar a inteligência artificial com um viés de geração de tráfego, de trazer pessoas para os negócios. Mas isso é um movimento que acontece aos poucos. E adivinha só, você não precisa ser o primeiro. Porque o primeiro, normalmente, ele só se ferra. O primeiro, ele gasta mais tempo, ele gasta mais dinheiro, ele erra mais. Você pode ser o segundo, você pode ser o terceiro. Você não tem que ficar tão apressado. Não é que todo mundo fica vendendo essa mudança catastrófica do mundo do dia para a noite. E não é assim. Claro que as coisas estão mudando mais rápido do que mudavam no passado. Mas você consegue, mesmo com as mudanças acontecendo um pouco mais rápido do que no passado, parar, esperar, tomar uma decisão serena e quando você precisar do conteúdo correto do novo conteúdo da gestão de tráfego pago, você pode contar com esse canal aqui do YouTube. Inclusive, nós vamos fazer um evento que se chama A Nova Gestão de Tráfego. Lá a gente vai falar um pouco sobre o que você realmente tem que se preocupar hoje com a gestão de tráfego pago para ganhar dinheiro com isso. Para você se cadastrar, o link está na descrição. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo aqui, porque ajuda muito a gente aqui, me ajuda muito aqui no canal, fechou? Tamo junto e a gente se vê amanhã no próximo conteúdo às 8 horas da noite aqui no canal.